Existe uma pergunta silenciosa que acompanha todos nós ao longo da vida. Quem são os outros? Talvez você pense que os outros são apenas as pessoas que convivem com você. Familiares, amigos, colegas de trabalho, aqueles que você ama e também aqueles com quem tem dificuldades. Mas espiritualmente falando, os outros são muito mais do que isso. Os outros são os encontros que a vida coloca no nosso caminho para revelar quem realmente somos. São aqueles que despertam o melhor que existe em nós. E também aqueles que, muitas vezes, provocam nossas sombras mais escondidas. Pense comigo por um momento. Quantas vezes culpamos os outros pelos nossos problemas? Quantas vezes acreditamos que alguém foi responsável por nossas dores, nossos fracassos ou nossas frustrações? Mas a espiritualidade nos convida a olhar para isso de uma forma muito mais profunda. Nesta reflexão inspirada nas palavras de Maíse Braga, vamos mergulhar em uma pergunta poderosa. Qual é o verdadeiro papel dos outros na nossa evolução espiritual? Se essa mensagem tocar seu coração, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Hoje vamos falar sobre os outros. Os outros, só para dizer o mínimo, no fundo, são os corações que nos cercam, são aqueles que muitas vezes detestamos, são os que amamos, são os degraus do nosso processo evolutivo, enfim, são aqueles sem os quais nós não chegamos a lugar nenhum. No Livro dos Espíritos, na pergunta 630, Kardec diz: como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta foi: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. A pergunta 632 é ainda mais direta. Kardec perguntou: o homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando em realidade está fazendo o mal? E a resposta foi: Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. É impressionante como nós, ao longo dos milênios, nos enganamos. Jesus vos disse: fazei aquilo que gostarias que vos fizesse. Ou seja, voltamos sempre ao Cristo. Por isso, quando perguntava ao Chico qual a grande novidade que ele tinha para contar, ele dizia: o Evangelho, meu filho, o Evangelho é a grande novidade. Porque por mais que neguemos, tudo está lá. E é óbvio, quando se fala do bem e do mal, nós estamos falando dos outros. Porque quantas e quantas vezes desencarnamos e ao retornar à verdadeira existência, fora da matéria, nós justificamos os nossos erros, afirmando que não sabíamos o que deveríamos fazer. Nós espíritas estamos com uma dificuldade enorme, porque somos conhecidos pelos outros por saber muito. Antigamente havia um preconceito imenso em relação aos espíritas. Hoje, não. Talvez ainda exista em um ou outro coração. Mas confesso a vocês que onde vou, se as pessoas me veem, não há ninguém que não me conte um sonho, um problema, uma história de uma tia, de uma cadeira que se move, de alguém que morreu e que não sai de determinado lugar. E, principalmente nos ambientes de trabalho, por exemplo, tenho amigos que dizem: Maíse, tenho que andar reto mesmo sem querer, porque quando eu faço qualquer coisa ou tenho um momento de mau humor, sempre um amigo me diz: mas você é um espírita?
Então ainda ficamos com a fama, ao longo do tempo, criada por nós, de sabermos mais. E por isso, agir de forma mais correta. Ou pelo menos, pretender. O outro, muitas vezes, é a nossa justificativa para o fracasso. Eu tinha toda a intenção do mundo, mas encontrei fulano. Fulano foi um problema na minha vida. Todas as dificuldades que eu não tinha, fulano trouxe. Ou, eu era uma pessoa complicada, mas depois que fulano apareceu, depositei toda a minha convicção e a minha esperança nele. Mas se ele não está bem, eu fico péssimo. Se ele se desvia por um instante, eu perco o ar. E a questão do outro é tão séria que eu sou tão antiga na doutrina espírita que me recordo muito bem das milhares de pessoas que chegavam à casa espírita para culpar o outro desencarnado. Em geral, a pessoa chegava lá depois de uma série de perturbações ou de problemas sérios que havia criado na vida e dizia: não fui eu. Foram as entidades sofredoras que eu não enxergo, mas das quais percebo a influência. E o mais grave, havia espíritas que diziam que não havia mérito em fazer o bem, porque toda vez que você fazia o bem, na verdade não era você, eram as forças da luz que pegavam você quase à força e te obrigavam a boas realizações, ou seja, de uma forma ou de outra, para o bem ou para o que não era bom, você não tinha responsabilidade nenhuma. Nas décadas de 60, 70, havia essa mentalidade. Depois, claro, graças à mediunidade ímpar de Chico Xavier, principalmente, os amigos espirituais olharam para nós na matéria e devem ter pensado: vamos esclarecer as coisas. Vamos dizer que cada um é dono da sua própria vontade. E uma vontade poderosa, tanto para o que é bom, como para o que não é, nos arrasta. Convence o outro, mas principalmente nos domina. E claro, os livros de André Luiz trouxeram as sutilezas do outro sobre nós. Quando percebemos que somos energia, e que energia trocada muitas vezes significa problema. Mentalizações que fazemos sobre o outro nos aprisionam. Sentimentos que obrigamos às vezes o outro a ter sobre nós nos impedem de caminhar. Porque onde a pessoa estiver pensando em nós, de alguma maneira, nós receberemos. Me recordo, há muitos anos, um querido amigo, era um dirigente formidável de um dos trabalhos da casa, da Comunhão Espírita, o seu Nelson, já desencarnado. Se você tinha um processo de influência espiritual negativa sério mesmo, aquela obsessão das antigas, porque hoje as pessoas continuam influenciadas negativamente, mas fingem. Antigamente a coisa era bem complicada. E seu Nelson era daqueles que quando você chegava na porta do grupo que ele dirigia, você já sabia que o seu problema ali começava a ser solucionado. Ainda que você não fizesse grande esforço. Era um dirigente maravilhoso. E tinha um grupo de médiuns maravilhoso também, que com ele estava há muitos anos. Era um magnetismo incrível que havia no grupo. Funcionava no sábado à noite. E havia uma plateia enorme no sábado à noite na comunhão. Então as pessoas chegavam lá alucinadas. Havia inclusive gente que nem frequentava a comunhão, mas que trazia problemas tão graves, familiares, que ia no sábado depois de uma certa hora, porque sabia que ali funcionava aquele grupo. E quantas vezes, quase meia-noite, é que o trabalho acabava. Eu trabalhava no grupo depois de fazer a palestra do salão, porque conversava com as entidades sofredoras. Eu e outros orientadores, claro. E vi coisas acontecerem ali que não estavam em livro nenhum. E que só anos depois apareceram nas obras psicografadas. Mas que obviamente existiam.
no mundo espiritual. Mas o seu Nelson, certa época, num certo momento, ele teve uma crise de labirinto. Mas uma crise de labirinto que não o deixava. E claro, ele foi ao médico, foi medicado, mas o médico estranhou aquilo, porque já tentara 2 ou 3 medicações e a crise de labirinto não passava. E aí, seu Nelson, claro, pediu orientação aos espíritos amigos. E eles contaram que havia uma senhora que durante um período longo havia feito um tratamento desobsessivo no grupo que seu Nelson dirigia. Ela havia se afastado por vários motivos da comunhão e até se mudara de cidade. Mas, durante aquelas semanas em que o seu Nelson se viu envolvido na crise de labirinto, ela, lá onde estava, se lembrava dele permanentemente, porque havia sofrido um acidente de ônibus muito sério. O ônibus havia ficado pendurado num abismo e ela foi uma das únicas resgatadas com vida. Uma coisa seríssima que aconteceu. E ela marcou aquilo no seu pensamento de uma forma tremenda. E ela queria contar a seu Nelson o que havia se passado. Mas ela perdera contato com seu Nelson e com a própria comunhão. E durante semanas ela mentalizava o seu Nelson diariamente, relembrando o acidente que havia sofrido. E por incrível que pareça, de tal maneira ela o perseguiu mentalmente que ele captou por um instante aquela vibração que tinha chegado até ele. Isso foi confirmado depois pela senhora, porque ele é que procurou por ela para saber o que havia acontecido, e ela se sentiu homenageada pela preocupação dele. Como é que o senhor descobriu que eu queria achá-lo para contar o que me aconteceu? Mas esse foi um dos muitos episódios em que nós percebemos que pensar no outro, ainda que se tenha passado muito tempo, é irradiar sobre o outro o melhor ou o pior que saia do nosso coração. E por isso, quando nós estamos fora da matéria e temos contas a ajustar com nós mesmos, a coisa fica complicada. Porque nós temos que reencontrar na pátria dos espíritos aqueles que o nosso remorso anseia por rever, para que nos desculpemos, para que até planejemos um futuro encontro, ou que realmente digamos, olha, agora vamos ver como é que nós podemos nos encontrar, mas em circunstâncias mais felizes, para que sejamos um para o outro, dessa vez, uma corrente positiva, de carinho, de respeito, de abnegação. E não falo só de família, os amigos e até os adversários de ontem, que renteiam conosco em determinada época de nossa vida e que, mesmo em silêncio, nos mentalizam, lembram de nós. Então, isso de deixar uma boa lembrança parece tolice, mas é uma lição de vida e uma questão de saúde mental e física, porque o que nasce de nossa mente nos afeta profundamente. Sempre me lembro do seu Mário, presidente de nossa casa, um dos fundadores da comunhão, e que ele foi dono de muitas fazendas, foi um homem muito rico, e ele contava que quando porventura algum empregado da fazenda lhe fazia alguma coisa negativa e ele era obrigado a mandar o empregado embora, porque não confiava mais nele, pagava ao empregado até o que o empregado não tinha direito. E principalmente se despedia do empregado pessoalmente, ia com ele até a porteira, agradecendo por tudo que o empregado, ao longo do tempo, ainda que fosse um tempo breve, havia feito por ele. Não deixava a pessoa ir embora guardando qualquer resquício de problema ou de má lembrança. Havia aprendido isso com os espíritos amigos. Então, quando nós pensamos no outro, estamos pensando sempre naquele que está
conosco ali no dia a dia, aquele que nosso coração escolheu. Mas nem sempre é assim. Por isso, há pessoas que nós nem vemos de uma vida para outra, mas onde quer que estão, nunca se esqueceram de nós. Quando é uma coisa boa, quando é uma boa lembrança, que bom. Chegamos talvez a sentir o perfume da lembrança dessa pessoa que nos mentaliza positivamente. Eu confesso a vocês que de vez em quando, nas minhas preces, eu digo, meu Deus, onde quer que estejam as pessoas a quem eu fiz mal algum dia, que eu não tenha reencontrado, que elas me tenham perdoado. É importante pensar sobre isso. Porque às vezes nunca mais nos encontramos. Ficamos muitas vidas sem nos rever. Mas lá no inconsciente, a pessoa não se esqueceu. E é por isso que nas horas de sono, a prece na hora de dormir é fundamental. Porque fora da matéria, às vezes as pessoas se procuram e se acham. A não ser que você tenha se transformado em um ser de luz, aquele a quem você feriu te encontra. Ainda que você esteja no Ártico, em outro continente, se houver ainda na sua alma o negativo que um dia uniu você a essa pessoa, ela vai te achar. O que impede isso? A nossa renovação real e principalmente o bem que nós fazemos, ainda que não seja a ela diretamente. Mas se ela nos mentalizar ou nos procurar e nos encontrar diferente, ou seja, melhores, então esse laço estará desfeito. E haverá o respeito. Porque é óbvio que quando você usa, por exemplo, a palavra em outras vidas de forma negativa e passa a usá-la de forma positiva, quando as pessoas te reencontram, elas estranham. Ou então não acreditam. Ué, mas como? Eu não confio nessa pessoa porque alguma coisa me diz que ela não falava assim. Que em outra vida ela me enganou. Ela não agia dessa maneira. Então são aquelas pessoas que a gente mal conhece e não simpatiza, ou não simpatizam conosco, não tem confiança em nós. E quando nós atravessamos momentos de perturbação, vocês sabem como é. Você pode estar na melhor intenção. Você diz uma frase, a pessoa está aqui do seu lado. A frase sai da sua boca de um jeito e a pessoa do seu lado escuta de outro jeito. Quando existe perturbação espiritual, isso acontece. E aí, silêncio. É quando temos que nos prevenir. E a grande prevenção é, sem dúvida, fazer o bem. Eu fico imaginando como Jesus terá lidado com os 12 que o seguiam. Porque embora fossem homens todos rudes e tivessem cada um a sua história, não tão diferente um do outro, eram almas diversas, tinham energias diversas. E ele conhecia cada um intensamente. Tanto que era Judas que administrava o dinheiro do grupo. Jesus nunca se enganou com ninguém. E tinha tanta beleza ao respeitar o outro que podia chegar à sua frente a pessoa com a enfermidade que fosse, que a sua pergunta sempre era: que queres que eu te faça? Parecia óbvio, se a pessoa era cega, queria enxergar. Se era um paralítico, queria caminhar. Se era um leproso, queria estar limpo. Mas Jesus conhecia a alma humana. Sabia que muitas vezes o que o outro pretende não é o que é melhor para ele. Mas é aquilo que às vezes não é o melhor, mas é o que ele precisa ainda enfrentar. Por isso tanta gente sai frustrado da casa espírita. Por isso tanta gente diz: eu já frequentei o tal lugar, mas para mim não resolveu. Já tomei passe lá no grupo do fulano. Não serve. Já passei, eu conheço gente que já fez um verdadeiro tour mundial pelas casas espíritas e nunca resolveu as suas dificuldades. E saiu se queixando de cada uma das casas. Porque, no fundo, não havia em lugar nenhum algo que chegasse ao seu anseio,
que era simplesmente encontrar razões reais para ser feliz. E há quem queira ser feliz, mas opte, de caso pensado, pela infelicidade. Por isso o outro é sempre um mistério. É alguém que de repente surge na nossa existência de uma forma e se transforma com o tempo. Todo casamento devia ser para a vida inteira. É verdade, mas às vezes a vida inteira é muito tempo. Às vezes você conhece a pessoa e ela é de uma maneira, depois ela se transforma. Se transformar para melhor, que maravilha! Mas nem sempre é assim. Muitas vezes a vida traz surpresas, surpresas com que não contávamos. E ninguém é obrigado a ser maltratado, a não ser aceito e amado como merece, simplesmente porque se uniu um dia a alguém através do véu da ilusão. Porque as ilusões existem. Tanto que Emmanuel dizia, através do Chico, só se desilude quem se iludiu. Então não adianta você dizer, nossa, mas quando eu conheci fulano, ele era assim, era assado, tinha tal qualidade. Não é que fulano deixou de ter as qualidades. Ele simplesmente fez outras opções. E nós não podemos obrigar ninguém a seguir conosco quando essa pessoa não quer mais estar ao nosso lado. A nossa fórmula de felicidade pode ser boa para nós, para o outro muitas vezes não funciona. Quem dera que aos nossos filhos nós disséssemos o que fazer e eles seguissem aquilo que nós achamos que é o melhor para eles. E que não houvesse obstáculos, que não houvesse lutas e dificuldades. Quereríamos sempre que estivessem conosco. Eu costumo brincar com minha filha Mariana, tem 37 anos, uma psicóloga, afinal tem a vida dela, que por mim, sua mãe, ela ainda estaria de pijama de flanela, de ursinho, tomando sorvete, assistindo desenho animado, sentada no sofá na frente da televisão. Porque eu ainda poderia protegê-la de tudo. E ela é uma pessoa feliz, mas a gente quer proteger até daquilo que é felicidade, mas a gente tem medo que deixe de ser. O outro é sempre um mistério. Por isso, os espíritos, Casimiro Cunha dizia através do Chico, o outro, sabes quem é? É aquele que Deus te envia para saber como estás. No fundo, o outro é sempre aquele que nos dá um mapa de como estamos, de quais são os nossos sentimentos mais escondidos, os nossos pensamentos mais secretos. Quanta gente nos elogia, nos detestando às vezes. Quanta gente diz que deseja o melhor para nós, nos invejando e não desejando nossa felicidade, nossa alegria real. Eu tive um vizinho há muitos anos atrás e eu, quando o encontrava, sempre estava com a minha cachorra, descíamos e eu dizia bom dia. E ele, sempre carrancudo, mal-humorado, fechado, não me respondia. Um dia, sei lá por que, ele teve um problema com o filho e foi até a comunhão. Nunca havíamos conversado. Obviamente, ele sabia muito bem que eu morava no mesmo andar que ele. Quando ele chegou na comunhão, a palestra era minha. E alguém havia dito a ele que me procurasse depois que a palestra acabasse. O rapaz era um adolescente, estava com problemas. E foi muito engraçado, porque conversei e tal, chamei um orientador, enfim, a questão ali aparentemente começou a ser resolvida. No dia seguinte, eu muito iludida, pensei, hoje eu ia descer com a cachorra, eu encontrava todo dia no elevador, pensei comigo, hoje ele vai me responder o bom dia. Quando eu entrei no elevador e o encontrei, ele quase dedo em riste disse para mim, agora eu sei quem a senhora é. A senhora não é normal. É por isso que a senhora todo dia dá um sorriso e me cumprimenta sem nem me conhecer. A senhora é espírita. Gente, eu fiquei pasma. Eu não sei quem ficou mais paralisada, eu ou a Jade, a minha cachorra.
porque eu fiquei impressionada. Ele se sentiu quase ofendido de me encontrar na casa espírita e de ser através de mim que ele e o filho tinham encontrado uma solução lá para a questão que o filho atravessava. Então, o outro, muitas vezes, não se convence de que você, porventura, pode ser útil de alguma forma. Ele desconfia em gênero, número e grau. Se Jesus pensasse assim, não teria vindo à Terra, porque é óbvio que para ele não foi surpresa a forma como os homens o receberam e quiseram se livrar dele. Quando nós queremos nos livrar do outro, há uma fórmula infalível. Somos sempre os incompreendidos. Somos sempre as vítimas. Somos sempre aqueles que tentamos tudo, mas fulano não nos entendeu. Quando alguém nos conta o mesmo problema por 3 vezes, Emmanuel dizia que o problema não é mais da pessoa, passa a ser nosso. Porque nós estamos ouvindo a mesma situação, não estamos encontrando como ajudar e a pessoa se acostuma até a contar as mesmas coisas. Porque o cantinho de não resolver nunca nada é muito confortável, mas não cabe mais para nós. Nós não nos dizemos enamorados dessa doutrina da imortalidade da alma, da reencarnação. Voltaremos tantas vezes quantas forem necessárias para sair da morte, porque da vida jamais vamos sair. Então não nos cabe mais o vitimismo, embora esteja tão em moda. Não nos cabe mais dizer, na pandemia eu sofri muito, perdi tanta gente querida e continuei do mesmo jeito. Não é mais possível. Tenho absoluta certeza de que todas as pessoas cristãs do mundo, aquelas que minimamente creem numa força divina e em si mesmas, hão de modificar seu próprio coração e a vida em torno. Não haverá mais indiferença de nossa parte, nem por aquele que chora, que sofre, como por aquele que parece tão feliz, mas que carrega escondido tantos dramas inimagináveis. Aqui em Brasília há um bairro de gente chique, o Lago Sul, e de vez em quando faço palestra lá. E uma vez voltando para casa, eu olhei aquelas casas maravilhosas e me lembro que pensei assim, meu Deus, eu devo ter feito alguma coisa muito ruim em outra vida para não morar numa casa bacana dessa. Passam-se uns dias, um amigo espiritual me disse, você não tem ideia de quantos dramas existem naquelas casas que você invejou. Eu continuo invejando no bom sentido, mas, sem dúvida, ele devia ter razão de me dizer isso. Porque o outro, muitas vezes, se compraz com a aparência e conta histórias felizes, porque ele é incapaz de admitir que o grande sonho da sua vida é simplesmente ser aceito para ser entendido no mais profundo do seu coração. E é isso que nós temos que fazer, ainda que nós mesmos não consigamos ninguém que faça por nós. Porque, sem dúvida, da última vida para cá, nós temos um aprendizado, uma ferramenta, que é esse instrumento maravilhoso, que é o conhecimento. O conhecimento de quantas oportunidades a vida nos dá de modificar o nosso destino. Mas nosso destino está sempre muito atrelado ao destino dos outros. E por isso temos que caminhar juntos. Ninguém vai chegar sozinho ao processo evolutivo final. Que adiantará estarmos caminhando para a perfeição sem os nossos amados, sem aqueles que se tornaram nossos amados? E como nós, com a evolução, vamos amar a todos, enquanto todos nós não formos felizes, sempre haverá a oportunidade de buscar alguém em quem não havíamos pensado.
Há uma mensagem de Memei muito bonita, antiga, da década de 60, em que ela diz, inclusive a mensagem se intitula Os Outros. Está no livro Espírito da Verdade, de 1961. E ela diz, num certo momento, quando você olhar seus braços robustos, pensa naqueles que têm braços mirrados pela necessidade. Agradece os teus braços robustos e auxilia a quem não os tem. Quando você olhar em volta e perceber quantas bênçãos, pensa naqueles cujas bênçãos parecem nunca existir e ajuda-os a enxergar e a construir bênçãos. Então, todas as vezes que os amigos espirituais, em algum momento, através de um médium, têm oportunidade de falar-nos, é sempre para nos incentivar a amar o outro, trazendo-o para junto do nosso coração. Porque de queixas o universo está lotado, de desesperança também, de desistências, infelizmente, também. Então, por mais que tenhamos vontade de desistir, e quem é que já não teve? Por mais que nos decepcionemos com o trabalho, do jeito que é feito, ou com as pessoas que às vezes não nos amam como gostaríamos de ser amados, mas se Jesus tivesse esperado, amor não teria nem chegado até nós. A figura de Maria, com Jesus morto no colo, é algo que me vem muito à mente quando vejo pessoas sofrendo. Imagine, meu Deus, o que ela não sentiu naquela hora. Imagine você ter nos seus braços um filho que só trouxe luz e bem, morto, crucificado entre ladrões, como um ladrão também. O que não passou pelo coração daquela mulher humilde. E nós achamos, quando nosso destino dá uma trava, que nós não merecemos aquilo. Que aquilo conosco não pode acontecer. E nós espíritas somos os grandes cobradores. Ah, mas ontem eu estava assistindo palestra. Ontem eu estava organizando material para a campanha. Como que hoje me acontece isso? Como que meu filho não é brilhante como eu imaginava? Como que meu neto está com essa dificuldade? Porque aqueles que são nossos não são os outros. Com os outros pode acontecer. Conosco não. Esse vírus veio trazer uma realidade. Ele, conforme eu às vezes costumo dizer, não tem caráter nenhum. Pessoas queridas, amorosas, pessoas que conheci, que só faziam o bem, já não estão mais aqui. E a verdade é que para quem vai continuar, permanece a tarefa de sermos todos esses outros que partiram e que ainda vão partir. Há 100 anos atrás, na gripe espanhola, em 3 anos, 50 milhões de pessoas morreram. Mas, se Deus quiser, com o avanço da medicina hoje, não viveremos essa catástrofe. Embora espíritas que conheço me digam que vai ser complicadíssimo, que vai vir a 10ª onda, que nós nunca vamos sair dessa situação, confesso a vocês que não creio. Acho sim que é uma prova que nos tornou todos participantes de um mesmo drama, mas sem dúvida nós vamos sair disso melhores, se Deus quiser. É um dever que nos cabe. Haverá muitos sorrisos, muitos abraços, vamos lembrar com carinho de quem foi embora e vamos viver por eles, vamos fazer todo o bem que eles estariam fazendo se aqui estivessem. E um dia, como dizia Emmanuel, nos encontraremos todos no país da união sem adeus, sem lágrimas, sem morte. Mas até lá, que o outro seja sempre aquele que vem nos mostrar
quanto de Deus nós temos no coração. Há muitos anos atrás, uma senhora chamada Clélia Rocha fundou o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no interior de São Paulo. E como havia uma escassez de recursos, ela juntou um pequeno grupo das crianças e viajava pelas cidades do interior, e as crianças se apresentavam cantando, declamando poesia, era uma outra época, imaginem, para arrecadar fundos para a obra que então começava. Quando a gente começa uma obra, vocês sabem, falta tudo. Então é preciso alguma condição material. Os espíritas até hoje têm o costume de ter um escorpião no bolso. Quando você faz um almoço a R$10, as pessoas já reclamam. Não sei se aí é assim. Aqui é assim. É complicado. Mas ela então viajava pelas pequenas cidades. Isso há muitos e muitos anos. E numa determinada cidade do interior, estavam numa praça as crianças se apresentando, ela coordenando a música, quando um rapaz robusto, no meio da plateia que assistia, se agacha no chão, pega uma pedra enorme e lança certeiramente sobre o rosto da dona Clélia. Imediatamente verteu sangue, porque foi acima do seu olho que a pedra a atingiu. Parou tudo. Era uma cidade pequena, foi um escândalo. O rapaz dá-se pressa em correr. E ela então, junto às crianças, os amigos espíritas que haviam recebido a ela e as crianças, se apressam a levá-la a uma casa onde ela podia fazer um curativo. Bom, ela resolve ficar mais alguns dias, porque é convidada a repetir a manifestação infantil para arrecadar um pouco mais. Passam-se uns 5 dias, uma senhora muito bem trajada à procura, chorando desesperada. O filho estava à morte. Tinha adquirido, meu Deus, já não me recordo mais o que era, mas era uma doença rápida e mortal. E ele então ela estava desesperada, porque ninguém podia socorrê-lo. Haviam dito a ela, peça a dona Clélia uma oração, que ela faça um círculo de orações, com certeza seu filho vai ter algum benefício. E aquela senhora distinta então pede a dona Clélia que a acompanhasse até a casa onde o rapaz ardia em febre. Meningite, acabei de me lembrar. O rapaz tinha meningite, imagine, isso na década de 50. E ela então vai. Quando ela entra no quarto do rapaz, ela imediatamente o reconhece. Era o rapaz que havia lançado a pedra sobre ela. Sem uma palavra, sorridente, o rapaz delirava em febre, estava inconsciente. Ela faz a oração e diariamente, no mesmo horário, ela ia visitar o rapaz. Ela estende a estada dela na cidade por 1 semana. E por um milagre que os médicos não souberam explicar, o rapaz fica curado. Claro, assim que ele melhora, a mãe vai buscar a dona Clélia. Eu quero apresentar a você, meu filho, a pessoa que eu tenho certeza foi quem trouxe a cura para a nossa casa. E para a vergonha do rapaz, ele vê entrar aquela senhora em quem ele havia lançado a pedra. Ele cai em pranto, segura as suas mãos, a beija e diz, a senhora me perdoa? E ela, meu filho, Deus te abençoe, não há o que perdoar. Nem preciso dizer a vocês que ele tornou-se ao longo dos muitos anos um denodado orador espírita e dedicou-se a fazer o bem, sempre em lembrança daquele perdão que havia tido. Naquele momento em que ela entrou no quarto e o viu quase morto, ela reconheceu o rapaz que a agredira, mas ele era o outro que precisava de ajuda. Ah, meus amigos, como lamentaremos um dia, na verdadeira existência, olhar para trás e ver quantos outros nós não enxergamos, nós não estendemos as mãos, nós não beneficiamos com um instante de silêncio ou uma palavra de carinho. Ainda está em tempo. Vamos correr para fazer todo o bem que pudermos. Esta vida, se Deus quiser, será diferente para todos nós daquelas outras que ficaram para trás, em que o outro
nada significava. Maria Dolores, essa alma querida, certamente nas nossas horas difíceis, há de repetir em nossos ouvidos e em nosso coração: uma luz há de vir. Que essa luz venha e que seja trabalho, luz e bênção. Eu tenho certeza absoluta que a próxima vez que nos encontrarmos, eu e todos vocês, amigos queridos, ao nos reencontrarmos, estaremos ainda melhores do que estamos hoje. E quantas alegrias haveremos de contar, e de quantas saudades nós vamos falar, mas sempre sabendo que o outro é a carta que estamos endereçando ao futuro, falando de nós e de todo o amor que nós podemos ainda espalhar a todos os que nos buscarem. Que Jesus, o amigo eterno, possa nos guardar hoje e sempre. Que Ele nos abençoe por toda a eternidade. No final de tudo existe uma verdade espiritual muito profunda. Ninguém evolui sozinho. A caminhada do espírito sempre acontece em conjunto. Sempre acontece através dos encontros, das relações, dos desafios que as pessoas trazem para a nossa vida. Os outros são degraus da nossa evolução. Alguns nos oferecem carinho. Outros nos oferecem paciência. Alguns despertam alegria. Outros despertam a necessidade do perdão. Mas todos, absolutamente todos, trazem uma oportunidade de crescimento. Talvez por isso Jesus tenha ensinado algo tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. Fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que também esteja buscando compreender melhor as relações da vida.